Com certeza você já deve ter ouvido falar do ataque terrorista às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001. Esse foi um golpe provocativo que matou 2.819 pessoas em Nova York, Estados Unidos da América. Essas organizações ou grupos que agem na ilegalidade têm como ideologias e objetivos distintos. Isso é chamado de poder paralelo. Existem 3 grupos de poder paralelo: terrorismo de discurso religioso, terrorismo nacionalista e crime organizado. No geral, o terrorismo é praticado contra cidadãos comuns ou militares com a finalidade de amedrontar a sociedade, por isso o nome terrorismo. Mas, diferente da violência individualizada, os objetivos dos grupos terroristas são divulgados. O terrorismo que se apropria no discurso religioso é o radicalismo fundamentalista islâmico. Esse grupo pratica ações violentas com a intenção de eliminar os infiéis. Esses infiéis são as pessoas com a visão do mundo diferente deles, ou seja, pessoas de outra religião. Mas lembre-se, os fundamentalistas não devem ser confundidos com outros praticantes do islamismo. Lembra quando eu citei o ataque das Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001? Foi causado por um grupo fundamentalista chamado Al-Qaeda, que em árabe significa a base. Esse grupo começou a atuar no fim da década de 1980, quando os soviéticos que governavam o Afeganistão foram derrotados. A organização teve como referência a liderança de Osama Bin Laden. Outro grupo terrorista conhecido foi fundado ou organizado na década de 1980 e foi chamado de Hezbollah, Partido de Deus. Esse grupo mantém ligação com o Irã e se opõe ao processo de paz em Israel e no Oriente Médio. O grupo tem origem libanesa, mas a influência se estende por quase todo o mundo. Esse grupo faz sequestros de aviões e atentados à bomba, com o intuito de atingir civis e militares inimigos. Existem outros grupos terroristas. São Hamas, foi criado em 1987, atua na região ocupada pelos palestinos. O principal objetivo é estabelecer um Estado palestino islâmico. Atacam alvos israelenses com homens-bomba. Jihad Islâmica Palestina, organizada na década de 1970, também defende a criação do Estado Palestino Islâmico. Grupo Islâmico. Atua no Egito, mas tem militantes no Afeganistão, Sudão, Reino Unido, Iêmen e Austrália. Boko Haram. Foi fundado em 2002, atua no norte da Nigéria e luta pela imposição da Sharia. Abu Sayyaf. Fundado em 1991, atua na Malásia e no sul das Filipinas. Alguns dos seus guerrilheiros foram treinados no Afeganistão. Estado Islâmico. Atua na Síria e no Iraque. Esse grupo se autodenomina Califado. Al-Jihad. Está ativo desde a década de 1970 no Egito, onde pretende implantar um Estado Islâmico. Já organizações terroristas nacionalistas são motivadas por ideais patrióticos. Os nacionalistas ameaçam a vida humana em vários pontos do mundo. Eles querem conquistar um território soberano onde será possível estabelecer um Estado independente. O grupo Euskadi Já Askatasuna, ETA, que significa Pátria Basca e Liberdade, foi fundado em 1959 com objetivos pacíficos, manter e divulgar as tradições bascas. Em 1966, o grupo foi classificado como uma organização terrorista e clandestina. A partir de então, causou mais de 800 mortes de civis, militares e políticos, dezenas de sequestros, extorsões e incalculáveis prejuízos materiais. Entre 1995 e 2005, utilizou carros-bombas em mais da metade dos atentados. Em 1919 surgiu o IRA, Exército Republicano Irlandês. Na década de 1970, a organização foi responsável por ondas de terrorismo e atentados que resultaram em mais de 2.000 mortes. Em 1997, o IRA tomou a decisão de cessar fogo, mas em 1998, alguns membros do ex-grupo, descontentes com o acordo firmado, fundaram o chamado IRA Autêntico. Em agosto do mesmo ano, o IRA Autêntico foi responsável pelo assassinato de 28 pessoas e o ferimento de 200 em um ataque com carro-bomba.